Se você não desgruda do celular e faz tudo através do WhatsApp, vai a dica aí. A partir de maio, as regras para o uso do aplicativo vão mudar. Mas fique tranquilo que a gente vai explicar tudinho aqui no jornal. Isso mesmo, Lilian. Nós vamos conversar agora com o Luiz Augusto Durso, ele que é advogado, especialista em direito digital. Bom dia, doutor Luiz. Quais são as principais mudanças que estão a caminho? Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre uma alegria e uma honra falar a vocês. Como vocês já anunciaram, e essa mudança ficou para meses depois, porque houve muita pressão, tanto social como o próprio Procon, que notificou a plataforma WhatsApp assim que ela informou a público que estaria mudando a sua política de privacidade e seus termos de uso, e o motivo de toda essa mobilização e de toda essa preocupação foi em razão de que essa nova política de privacidade traz uma previsão de que as informações coletadas no WhatsApp irão ser entregues para empresas parceiras ali do grupo Facebook, que é também dono do Instagram, WhatsApp, do próprio Facebook, etc. E isso gerou uma revolta, na verdade, na internet. Por quê? Porque nós estamos num momento em que a proteção de dados pessoais, a própria LGPD, todo mundo está preocupado com privacidade, intimidade, os dados coletados, etc. E também houve uma grande confusão, porque o WhatsApp ele é criptografado, então a conversa ela não é acessível, acessada por ninguém. E houve, então, houveram várias fake news divulgadas na internet falando que o WhatsApp agora iria coletar as informações de sua conversa. Isso não vai acontecer, mas vai coletar metadados, que são informações sobre seu aparelho, com quem você conversa, quanto tempo você utiliza o aplicativo, etc. Mas para devolver a palavra para vocês, a situação que mais incomodou os usuários é que o WhatsApp informou que eles estariam colocando este novo termo de uso, essa nova política de privacidade, e se você não concordasse, que você não utilizasse o aplicativo. Só que nós sabemos que o WhatsApp se tornou ferramenta essencial. Todos nós utilizamos, muita gente usa o WhatsApp no dia a dia, até para trabalhar, para o lazer e etc. Então, essa forma que o WhatsApp optou para anunciar a sua nova política de privacidade gerou essa revolta e que seria aplicada a partir de fevereiro já foi adiado por causa dessa reação de todos nós e do próprio poder público. Doutor Luiz, quem fala é Lilian, mais uma vez a gente agradece a participação aqui no jornal. Existe alguma lei que assegure o usuário a se recusar, a compartilhar seus dados, mesmo com essa mudança que o WhatsApp veio informar? Nós temos algumas leis que vão impactar diretamente nessa situação. A primeira, de cara, mais importante, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não traz uma previsão que obrigue a plataforma a não fazer isso. Então, de acordo, nós sabemos do princípio da legalidade, nós teríamos que ter uma lei que proibisse essa ação, para aí sim o WhatsApp, de fato, não poder de jeito nenhum criar essa forma de conseguir o nosso aceito na política de privacidade, que é aquela questão de termo de adesão, ou você aceita ou você simplesmente não usa, porque você não tem a oportunidade ou a prerrogativa ou a possibilidade de você discutir cláusula a cláusula, que na verdade nada mais é do que um contrato, o termo de uso. Então, além da LGPD, nós temos também o Código de Defesa do Consumidor. Todos os usuários são consumidores, porque mesmo sendo um serviço gratuito, o WhatsApp tem remuneração indireta, então ali tem uma relação de consumo. E nós, consumidores, deveríamos ter a oportunidade de negar a concessão de certos dados, ou até de todos os dados. Só que ao WhatsApp anunciar essa forma de conseguir o nosso aceite, isso gera essa reação e, de fato, pode ferir o Código de Defesa do Consumidor, com relação à imposição do termo, e que isso já teria aí um vício no consentimento e possivelmente não seria uma forma legal e lícita de se conseguir o aceite, e isso então seria nulo, esse contrato, esse aceite, esse termo de adesão, tudo seria nulo.
Então o Procon Procon São Paulo notificou o WhatsApp, né, o Facebook, para esclarecer essa situação, para, quem sabe, provocar a plataforma num momento em que ela repense essa situação e coloque, sim, uma opção de todos nós, usuários, negarmos a concessão, em parte ou em todo, dessas informações para essas outras empresas parceiras do próprio WhatsApp. Doutor, existe a possibilidade aí de ser suspenso o serviço do WhatsApp caso eles insistam em firmar aí essas mudanças e os usuários não aceitarem? Existe a possibilidade? Existe essa possibilidade, mas ela é remota e depende de alguns fatores específicos. Por exemplo, alguém usuário deveria ou poderia ingressar com uma ação própria contra o WhatsApp e discutir essa questão no judiciário. E se algum juiz entendesse que o WhatsApp devesse mudar essa questão, intimasse para que se cumpra, etc., e eles não fizessem, aí poderíamos pensar numa possibilidade de suspensão do serviço. Mas é uma possibilidade bastante remota e eu entendo que a forma de se conseguir hoje essa alteração não seria pelo próprio meio judicial, e sim pelas medidas extrajudiciais, como os órgãos de controle de defesa do consumidor e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esse novo órgão que foi criado pela Lei Geral de Proteção de Dados e é um órgão nacional de fiscalização de proteção de dados, para fazer com que cheguemos num comum acordo e o WhatsApp recue, trazendo uma opção de o usuário poder escolher os dados concedidos ou não conceder os dados, porque, de fato, o WhatsApp está na contramão de uma tendência do mundo de proteção dos dados e coleta no mínimo necessário. A LGPD traz essa previsão que a empresa deve colher o mínimo necessário para exercer a sua atividade. A partir do momento em que a empresa começa a coletar e colher muitas informações, mais dados do que o necessário, aí a gente começa a debater se isso não seria exagerado, ilícito e abusivo. Doutor Luiz Durso, eu quero voltar um pouquinho na base desse assunto, porque a gente está falando aqui dessa coisa das regras de privacidade, né? E, por exemplo, no WhatsApp tem o que se chama de criptografia, né? E eu quero saber o seguinte, doutor, nós temos uma garantia, a partir do momento que a gente baixa um aplicativo, como é o caso do WhatsApp, que realmente as nossas informações, elas não estão sendo utilizadas de alguma forma? Qual que é a garantia que a gente tem em relação a isso? Algum órgão fiscaliza isso? Eu quero entender, porque a gente está falando sobre política de privacidade, né? E eu quero saber se hoje em dia realmente a gente tem uma política de privacidade ou simplesmente a gente não sabe para onde está indo os nossos dados e por isso a gente acha que eles não estão indo para lugar nenhum. Excelente pergunta, Fábio. Vamos só traduzir para os nossos ouvintes, telespectadores, etc., a diferença entre dados e metadados e o que o WhatsApp de fato coleta, e aí sim chegar nesse ponto da criptografia. Quando o WhatsApp anuncia que ele é criptografado ponto a ponto, significa que a partir do momento que eu, Luiz Augusto, mando uma mensagem para você, Fábio, essa mensagem só vai ser acessível no meu aparelho de envio e no seu aparelho que recebe. No trânsito, na transferência desses dados, eles são criptografados e vão navegar na internet de maneira criptografada, sendo que nem a empresa, nem a própria empresa poderia ler a conversa. Isso de fato acontece. E por que nós sabemos, Fábio? Porque isso é auditado, isso é testado pelo mundo inteiro. Todas as empresas concorrentes, como Telegram, Signal e tantas outras, elas testam o tempo inteiro da criptografia daquela empresa concorrente, porque se houver uma descoberta de possível fraude, falha nessa criptografia, isso seria um escândalo mundial e traria um prejuízo gigantesco aos cofres do WhatsApp. Então, a criptografia da mensagem mandada em conversa, isso é garantido pelo WhatsApp ponto a ponto. Vale dizer, só é possível ver essa mensagem num celular que envia e no que recebe. No meio do caminho não dá para interceptar, hackear essa conversa. Mas dado coletado não é só o que a gente escreve. Então tem um monte de outras informações paralelas
que essas sim são acessadas pela plataforma. Por exemplo, o WhatsApp virou uma ferramenta de venda e de compra de produto no mundo inteiro. No Brasil isso ainda está suspenso, mas em breve vai começar também. Esses dados do que a pessoa está comprando na ferramenta, quantas vezes ela compra, quanto tempo ela conversa com as pessoas, quanto tempo ela fica online, quem são os contatos que ela mais conversa, essas informações são os chamados metadados. E isso é, de fato, coletado e assumido pelo WhatsApp. O problema é que a lista desse metadado é quase infinita, é uma lista muito grande de informações, e essas informações que vão ser entregues para empresas parceiras, que não deixa de ser, Fábio, uma invasão de privacidade. Porque se o WhatsApp mapear essas informações, ela vai saber que eu fico horas e horas conversando com outra pessoa, etc. Isso pode ter uma possível invasão de privacidade. Então é bom a gente distinguir que a criptografia da conversa, ela de fato é garantida, mas dos metadados não são. E algumas empresas parceiras concorrentes, como o próprio Signal, ele criptografa até os metadados. Então não é uma prática do mercado comum de ter acesso a essas outras informações. Mas no caso do WhatsApp, eles têm e terão enviado isso ainda para outras empresas. Então aí que está o ponto que preocupa. Então, se a gente pressionar isso, continuar essa pressão, tanto legislativa, social, política, etc., quem sabe o WhatsApp mude essa tendência de coleta e, de fato, começa a criptografar tanto backup como metadados, essas informações que hoje não são criptografadas porque são acessadas pela plataforma. E uma outra dúvida que eu tenho, doutor, essas mudanças em relação à política de privacidade do WhatsApp, ela ocorreria da mesma forma no mundo todo ou haverá países que terão a lei ali ao pé da letra e outros terão um pouco de maleabilidade sobre a lei? Como é que funciona isso? Boa pergunta, Fábio. Essa política ela já está sendo adaptada país a país, porque na Europa, inclusive a Europa foi uma inspiração para a nossa LGPD, nossa Lei de Proteção de Dados, com a General Data Protection Regulation, a GDPR, que é a lei europeia, e é uma lei muito forte, é uma lei muito rígida. E lá, na Europa, o WhatsApp não vai coletar desta forma. Já informou que não vai ser como no Brasil. Por quê? Porque lá a GDPR e os órgãos fiscalizadores estão sendo mais rigorosos, mais rígidos. Então não é uma decisão uniforme no mundo inteiro e não há alteração nenhuma a depender do país. Há sim, há uma forma diferente de se aplicar o termo de uso, a coleta e etc. Então, o Brasil precisa pegar esses países mais rigorosos com relação à proteção de dados e se espelhar, repetir e copiar. Até porque, quanto mais proteção para nós, usuários, é melhor. Não há como justificar essa coleta exacerbada, essa coleta exagerada, porque quando há essa coleta exagerada, só se pensa no lucro da plataforma, só se pensa no interesse das big players, que são multimilionárias, bilionárias, que são muito poderosas no mundo. Já são, as redes sociais são as empresas mais valiosas do mundo, uma das. Então, nós precisamos, de fato, proteger o usuário. E a forma de proteger o usuário, que é o hipossuficiente, aquela pessoa que às vezes nem sabe o que é proteção de dados nesse Brasil, grande, gigantesco Brasil, nós precisamos, então, agir em defesa desse usuário, que pouco sabe sobre como essa invasão existe. Fábio, só para a gente exemplificar, essa invasão não é só no WhatsApp. O problema é que quando a gente coloca isso no mundo que vivemos hoje, nós temos a coleta de dados da Smart TV, da fechadura que é digital, da câmera de segurança, da geladeira, do micro-ondas, tudo que a gente está conectando hoje na internet com a internet das coisas, e de fato há uma migração absurda de quase tudo para a internet, smartphone, etc., nós temos uma coleta e uma invasão de tudo dentro de casa. Isso deixou de ser quando você pesquisa alguma coisa, ou quando você liga o computador. Basta você existir, os relógios virtuais também, né, os relógios digitais. Então, basta você existir que você terá algum dado coletado e essa invasão de privacidade. Então, não é só o WhatsApp, mas o WhatsApp serve hoje como modelo de combate a essa invasão. E amanhã será outro aplicativo, amanhã será um dispositivo dentro de casa, e dessa forma, com leis fortes, com rigor,
na fiscalização, nós teremos uma diminuição desse cenário que é caótico, porque o cenário que nós vivemos hoje é esse cenário de termos controle absoluto sobre as nossas vidas. O algoritmo, Fábio, sabe que horas você vai acordar amanhã, sabe que horas você vai sair aí da TV Alesp, sabe que horas... E às vezes até o dia que você está chateado, porque quando você está chateado você sempre ouve aquela música, então eles já coletam e conhecem demais. A gente precisa dar um basta nessa situação. Agora, doutor Durso, eu estou escutando o senhor falar aqui e eu fico pensando sobre tudo isso. Agora há pouco, o senhor falou que no Brasil se usa hoje o WhatsApp até em relações comerciais, né? Então o WhatsApp ele é muito utilizado. O brasileiro se tornou muito dependente do WhatsApp. Só que aí eu tento enxergar de uma outra forma. Existem países que nem utilizam ou que pouco utilizam o WhatsApp. Então, se por acaso o grupo perde os usuários brasileiros de WhatsApp, acho que seria uma perda muito grande para eles. Nós estamos falando de 210 milhões de pessoas e a gente sabe que muita gente aqui, talvez a maioria da população brasileira, usa o WhatsApp. Isso não nos daria mais força para a gente não aceitar determinadas regras que o WhatsApp queira colocar para nós, o público brasileiro? Não daria mais poder de barganha para a gente falar, não, isso daí a gente não aceita. Afinal, nós somos um país de 210 milhões de pessoas que usamos o WhatsApp. É uma forma de se alterar esse cenário, é o chamado boicote. Então não vamos mais utilizar, chega, enquanto não mudar, não iremos usar tal plataforma. Eu acho que isso funciona, de fato isso tem um impacto muito grande em questões comerciais da empresa, porque são muitos usuários, mas me incomoda, Fábio, porque se todo aplicativo que nós tivermos que mudar, nós tivemos que realizar esse boicote, você acaba criando um ônus para o usuário de ter que ficar mudando de aplicativo e aplicativo. Então, nós teremos 4 aplicativos de conversa, 5 redes sociais, e isso começa, a meu ver, a incomodar o usuário. Então, eu acho que, claro que isso funciona, eu acho que isso deve existir, a mobilização nas redes sociais, esse tipo de boicote, não vamos usar enquanto não mudar, isso sim vai impactar, de fato, bem que já impactou, porque quando o WhatsApp anuncia a prorrogação da aplicação desse novo termo de uso, foi em razão dessa reação, dos próprios usuários na internet, etc. E houve sim um boicote, houve já uma migração para usuários para o Telegram, para o Signal. O Signal conseguiu aumentar em milhões de usuários em 3 dias, quando começou essa polêmica do WhatsApp. Mas nós dependemos também um pouco desse aplicativo. Por ele se tornar quase essencial, o boicote não necessariamente soluciona, porque pode ser que a empresa não abra mão e nós ficaremos sem um aplicativo que, de fato, é um aplicativo bom, seguro, razoável. Então, eu acredito que pode existir esta forma de pressão, mas a melhor forma sempre será tanto a lei, mas nós teremos outras formas como os órgãos de fiscalização, PROCON, Ministério Público, que poderiam atuar, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de maneira muito mais eficiente do que ficarmos nos mobilizando para deixarmos de utilizar tal plataforma, e quando a gente deixar de utilizar, a gente vai ter que migrar para outra, e aí a gente tem que aprender a usar outra, tem que ensinar os usuários, e aí começam novos golpes na internet, é um efeito cascata. As pessoas já estão acostumadas com o WhatsApp, as pessoas já ativaram a autenticação em 2 fatores, elas já têm certa segurança, e aí elas vão baixar um aplicativo como o Telegram, sem conhecer absolutamente nada da plataforma, isso também gera vulnerabilidades. Então é uma faca de 2 gumes, então precisa de fato pensar bem antes de mobilizar dessa forma como pressão contra a empresa. Doutor Durso, aqui no Brasil, quando uma grande empresa, de repente, vai comprar uma outra grande empresa do mesmo segmento, precisa de uma aprovação, né? Uma aprovação, não sei se é do CAD agora, mas você precisa de uma aprovação para poder ter união dessas 2 empresas, para que não vire ali, de repente, um monopólio sobre determinado setor da economia. Quando a gente fala do WhatsApp, um aplicativo, é só um dos aplicativos que pertence à mesma pessoa, né? O Zuckerberg.
E me vem a pergunta, assim, já que a gente está numa era digital e a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, né? Nessa coisa do desenvolvimento tecnológico. Seria razoável que, às vezes, a mesma pessoa tenha tantas plataformas sob o seu chapéu? Será que isso também não seria algo para ser revisto no mundo? Porque a gente está falando aqui do WhatsApp, mas pode ter esse tipo de coisa em diferentes segmentos dessa coisa da tecnologia digital no mundo. Não é perigoso isso, doutor? Com certeza é. Você tem total razão, Fábio. A falta de competitividade, a falta de um inimigo comercial, você sempre vai prejudicar o próprio consumidor. A melhor forma de você melhorar um serviço ou um produto é ter bons rivais. Nós vemos isso em tantos segmentos. Por quê? Porque o indivíduo um vai baixar o preço, outro vai dar um benefício. Eu vou dar um exemplo que não seja digital. Uma empresa de fast food coloca seu refrigerante com refil grátis. A outra vai e copia. E quem ganha com isso? É o consumidor, que vai pagar pelo mesmo preço e vai ter um refil grátis. Só que o que acontece é que na internet, essas big players se tornaram tão poderosas e ricas. Inclusive, eu vou ser coautor de um livro de lei geral de proteção de dados e proteção de dados, e eu entreguei o texto ontem e eu me aprofundei exatamente nessa questão, Fábio, coincidentemente, porque eu cito que 46 estados norte-americanos ingressaram com uma ação por causa de regra antitrust nos Estados Unidos contra o Facebook em razão de práticas de monopólio. Por quê? Porque qualquer empresa que ganha mais relevo é comprada pelo Facebook, porque se tornou um grupo tão milionário, bilionário e tão poderoso que qualquer valor é pago por eles. Eles compraram o Instagram por $1 bilhão. Uma empresa que consegue comprar outra com $1 bilhão, ela compra qualquer coisa. Então, essa falta de concorrência, esse monopólio, com certeza é prejudicial. Porque quando o WhatsApp toma uma decisão dessa, de aplicar um termo de uso de maneira unilateral, e pouco importa se o usuário vai ficar insatisfeito, ele não se preocupa numa possível migração absoluta para um outro aplicativo, porque não existe esse outro aplicativo que traz uma concorrência à altura. E se houvesse um aplicativo que ele estivesse concorrendo usuário a usuário, eu tenho certeza que ele pensaria duas vezes. Então, essa falta de inimigos, e eu falo inimigos, claro, no bom sentido, mas inimigos comerciais, com certeza é prejudicial. Então, esse monopólio está sendo analisado na Justiça dos Estados Unidos para ver se é um monopólio de fato e se isso tem que ser dissolvido, se o Facebook tem que vender algumas empresas. E isso vai ser muito em breve resolvido ou pelo menos respondido. Doutor, eu achei até curiosa a afirmação que o senhor fez, né? Se realmente uma empresa compra outra por $1 bilhão, ela compra qualquer coisa, né? Realmente é uma competição predatória e que hoje ela detém realmente muito dinheiro, muito poder e ela sai comprando quem ela achar que pode incomodá-la de alguma forma, né? E um poder tão grande, Fábio, que ela compra as concorrentes, ela consegue remover posts, perfis. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um dos homens mais poderosos do mundo, ou quando era presidente, era de fato um dos mais poderosos do mundo, teve, sendo presidente, a sua conta deletada no Facebook. Imagina um poder de uma plataforma de remover uma conta de um indivíduo que tem milhões e milhões de seguidores. Então, eles são ricos, poderosos e não precisam, até então, se justificar a ninguém. Compra, decide e quem vai discutir? Quem vai ter poder a ponto de diminuir ali seu poder de decisão e de influência? Poucos são. Até politicamente, o Facebook interfere muito nas decisões. Então, é um cenário muito preocupante de monopólio do poder, da informação, da decisão. Por isso que eu trouxe essa questão do Trump, mas é só um exemplo de poder, e que nós precisamos, de alguma forma, solucionar, porque não dá para termos empresas tão poderosas que isso gera exatamente essa característica predatória de comprar absolutamente todas as empresas que ganham relevo, e ele vai decidir como quiser. Então, a única forma de você ter qualquer influência vai ser
uma influência legislativa, só que a legislação, ela dificilmente acompanha as tendências do digital, porque a tecnologia evolui muito rápido, as decisões dentro do legislativo não. Então, nós teremos sempre um descompasso com relação à necessidade de regulamentação e uma morosidade necessária, muitas vezes. Eu não estou defendendo que a gente legisle mais rápido, mas que a gente elimine um pouco esse monopólio para termos uma concorrência mais justa e um controle mais justo, porque senão essas empresas viram incontroláveis, incontroláveis empresas que decidem sobre o destino do mundo, se isso for decidido por ali, muitas vezes é. Então é complicado esse monopólio e esse poder tão absoluto das redes sociais. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital e cybercrimes. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, foi bastante esclarecedora a sua entrevista e pela importância desse assunto, com certeza ainda iremos conversar outras vezes, porque é um assunto importante e polêmico. Obrigado, doutor. Obrigado, Fábio, obrigado, Lilian, e um abraço a todos que nos assistem. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, obrigada, doutor. É um assunto ainda que vai dar muito pano para manga, né, Fábio? Sim, é um assunto que está tendo novidade o tempo todo, né? Então, com certeza nós conversaríamos com o Dr. Durso outras vezes aqui no Jornal da Rede Alesp. Vai ter muitas informações e mudanças aí pela frente.